Você que tem vindo e tem acompanhado e tem seguido a linha de raciocínio que Deus tem nos dado, a forma que Deus tem falado com cada um de nós, e tem visto como Deus tem falado sobre líderes, sobre ministros, auxiliares, anfitriões, pessoas que se levantam para fazer a obra de Deus, uma igreja que faz a diferença. E temos falado sobre trabalho em equipe, a equipe principal, a equipe reserva, e hoje nós vamos falar e concluir esse processo falando sobre o projeto Obed-Edom. Muitos estão aqui e querem saber, mas o que é isso? O que é esse projeto Obed-Edom? Diga, o que é o projeto Obed-Edom? Eu vou começar de uma forma mais simples. Eu vou te falar o que não é o projeto Obed-Edom. Amém? Você está pronto para saber o que não é o projeto Obed-Edom? Diga, o projeto Obed-Edom não é um culto. O projeto Obed-Edom são reuniões nas casas, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas a reunião na casa, a primeira coisa que você tem que ter consciência, que não é um culto na casa. Não é um culto no lar. Por que, pastor, que não é um culto no lar? Não é um culto na casa? Porque culto, celebração, se faz na igreja. Então as reuniões do projeto Obed-Edom, que vão ser feitos na casa, ele não é um culto. Então ele não tem uma oração, intercessão, ele não tem louvor, ele não tem pregação, mas é um ensinamento. É um ensinamento, é uma conversa, é um grupo de pessoas que se reúnem em uma casa, não para fazer um culto, uma celebração, porque culto e celebração se faz na igreja. Então diga comigo, não é um culto. A segunda coisa que o projeto Obed-Edom não é uma campanha. Diga, o projeto Obed-Edom não é uma campanha. Uma campanha é um período de oração, é um período de busca por um propósito. Geralmente nós estamos acostumados a fazer a campanha. 7 semanas de campanha. Existe campanha de 10 meses, de 10 reuniões. Diga então, não é uma campanha. Então não é um culto, porque culto e celebração se faz na igreja. E não é uma campanha, porque campanha é na terça-feira. Diga, a campanha é na terça-feira. Nós estamos tendo a campanha de escravo a governador. Diga, de escravo a governador. Na terça-feira, às 8 horas da noite, o apóstolo Gerson estará dando continuidade à campanha de escravo a governador. E eu quero te convidar e que você convide toda a sua família. Na terça-feira, o apóstolo trará uma palavra especial e estará orando por cada pessoa, impondo as mãos e ungindo. Diga, Deus me criou com um propósito de governo. Então Deus nos criou para sermos líderes, para sermos governadores, dominarmos, sujeitarmos a terra e governarmos. Então na terça-feira, na campanha de escravo a governador, o apóstolo Gerson vai estar trazendo uma palavra especial e vai estar orando com imposição de mãos e ungindo a cada um. Diga para a pessoa que está do seu lado, convide os seus familiares. Convide os seus amigos. Então o projeto Obed-Edom não é um culto e não é uma campanha. E também não é um grupo familiar. Diga, o projeto Obed-Edom não é um grupo familiar. Muitos já conhecem e sabem que se reúnem nas casas para fazer um grupo familiar. Mas não é um grupo familiar, não é um caso de família, não é para se resolver o problema de uma família específica. Diga, não é um grupo familiar, não é um caso de família. E por último, o projeto Obed-Edom não é uma célula. Hoje é muito comum falar em grupos familiares, pequenos grupos, células. E a célula é uma coisa e tem um propósito de crescer e se multiplicar. E o projeto Obed-Edom não é uma célula.
Diga o projeto Obed-Edom. Não é um culto. Não é uma campanha. Não é um grupo familiar. Não é uma célula. Então o que é o projeto Obed-Edom? Diga para a pessoa do seu lado, então o que é o projeto Obed-Edom? Agora responda para ela, é um projeto que se chama Obed-Edom. Projeto Obed-Edom. Um projeto de 3 meses, diga 3 meses. 12 reuniões. Uma reunião por semana. Com duração de 1 hora. Ela é a arca, a presença de Deus na casa e sobre as famílias. Para salvar vidas e restituir famílias, com o propósito de evangelizar, ganhar e consolidar as famílias na presença de Deus, na casa de Deus. Então o projeto Obed-Edom são 3 meses. São 12 reuniões especiais na casa. Cada reunião tem que ser feita 1 reunião por semana e cada reunião tem a duração de no máximo 1 hora. Diga 3 meses. 12 reuniões. 1 por semana, com duração de 1 hora. Nós vamos iniciar as reuniões nas casas no mês de setembro. Todas vão começar junto e vão terminar junto. E ela tem como propósito levar a arca, a presença de Deus, para as casas e sobre as famílias, para libertar, curar e abençoar as pessoas e as famílias, para salvar vidas e restituir famílias. É um propósito de entrar numa casa, fazer uma aliança com aquela família, para ouvir a palavra de Deus por 12 reuniões, 3 meses, evangelizar os seus vizinhos, convidar os seus vizinhos para irem à reunião, conhecerem Deus, a palavra de Deus, e orarem a Deus por libertação, cura, salvação e restituição. Para evangelizar, ganhar e consolidar. Diga, o projeto Obed-Edom tem como prioridade salvar vidas e restituir famílias. Amém? Gostaria agora que você se colocasse de pé e abrisse a sua Bíblia. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, e ao final de cada versículo toda a igreja diga amém. No ano em que morreu o rei Uzias, e viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, diga, ai de mim, amém, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, diga, lábios impuros, amém, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Diga comigo, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Amém. Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Diga, eis-me aqui, envia-me a mim. Podeis tomar assento. O livro do profeta Isaías, ele é muito conhecido. E ele é um dos grandes profetas da Bíblia. Porque ele, muito antes de Jesus vir a essa terra e ser crucificado,
700 anos antes, ele teve a visão e a revelação de Jesus na cruz. E ele não só viu Jesus vindo a essa terra e sendo crucificado, como ele também viu a segunda vinda do nosso Senhor. Nós estamos esperando o Senhor voltar e fazemos a ceia em memória até que ele volte. Mas Isaías, o homem de Deus, o profeta de Deus, 700 anos antes de Jesus vir à terra e ser crucificado, ele viu Jesus sendo crucificado e ele viu Jesus retornando para buscar a sua igreja. A igreja de Cristo está aqui? A igreja de Cristo está esperando o seu Senhor voltar? Então a igreja de Cristo, que está esperando o seu Senhor, deve fazer um memorial, comer e beber da ceia que faremos semana que vem. Mas Isaías já era profeta, homem de Deus, conhecido, importante, mas ele está num momento difícil. O texto que nós lemos diz que o rei havia morrido e ele fazia parte da família do rei. Quando alguém da sua família morre, você fica feliz ou fica triste? Depende. Tem coisa que você não precisa falar. Mas no caso aqui do profeta Isaías, era o rei. Era um parente muito querido, uma autoridade. E ele morreu. E diz que no ano em que o rei Uzias morreu, o profeta Isaías não estava bem, ele estava triste, ele estava querendo jogar tudo para o alto, desistir de tudo. Mas ele viu o Senhor. E quando ele viu o Senhor e ouviu a voz do Senhor, as coisas mudaram. Sabe por que você está aqui hoje? Por mais que haja uma situação difícil, por mais que você esteja triste, deprimido, por alguém que morreu, por algo que não aconteceu ainda, e você esteja triste, você está aqui para ouvir a voz de Deus e as coisas mudarem. Foi o que aconteceu com Isaías e é o que está acontecendo com cada um de nós hoje. Você que está triste, cansado, que não tem alcançado, pensando em desistir, em parar, eu não vou fazer nada. O Senhor me chamou, eu sou um homem, uma mulher de Deus, mas eu vou parar. Eu não vou fazer. Eu cansei, eu desanimei, eu vou entregar tudo. O Senhor quer falar com você hoje. Só que no capítulo anterior, antes dele ver os anjos ouvirem a oração e o clamor e a adoração dos anjos, antes da porta se mexer, antes do templo se encher com a glória de Deus, antes dele ouvir Deus falar e ele falar com Deus, no capítulo anterior, é conhecido como o capítulo do ai. O capítulo 5, Isaías está tão cansado, ele é um homem de Deus, um profeta, perdeu o seu amigo, o seu parente, o rei morreu, e ele estava triste, cansado, querendo desistir de tudo, e até da vida, e antes de Deus, e ele ter um encontro novamente com Deus, ele tem o capítulo que chama o capítulo do ai. A pessoa que está triste, amargurada, decepcionada, que desistiu de tudo, só sai da boca dela a palavra de morte, palavra de ai. Antes de Deus falar com ele e mudar a situação dele, só sai ai. E ele fala, ai daqueles que cobiçam e que têm complacência, daqueles que só pensam em dinheiro, daqueles que só pensam em comprar casas e carros. Ele diz, ai das cobiças, daqueles que têm cobiça e que são complacentes. E ele diz, ai daqueles que participam das orgias e bebedeiras, ai daqueles que estão no vício, na bebida. Depois mais para frente ele diz, ai daqueles que são vaidade, e vaidade de desafio. Tem pessoas que são vaidosas, mas elas são vaidosas para te desafiar. E ele fala, ai desse povo que é vaidoso, que desafia a Deus. E ele continua, e o quarto ai, é para aqueles que têm uma subversão moral, são imorais, não têm caráter. E ele fala, ai desse povo,
Ai daqueles que cobiçam, ai daqueles que participam das orgias, da bebedice, ai daqueles que estão na vaidade, aqueles que são imorais. O quinto ai, daqueles que são orgulhosos, exacerbados, orgulhosos demais. E ele continua aí, o sexto ai. E ele fala, ai daqueles que têm uma justiça pervertida. Dizem que são justos, mas prejudicam o seu próximo. O capítulo 5 é o choro do profeta que está cansado, que desistiu da vida. É o capítulo do ai. E para onde ele olha, ele só vê problema, ele só vê desgraça, ele só vê pessoas mal intencionadas, imorais, envolvidas na prostituição, no vício. Pessoas injustas. Quando uma pessoa cansou de tudo, quando ela cansou da vida, ela só tem ai na sua boca. Ela só reclama, ela só murmura. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, se foi a perda de um parente, uma desgraça, a perda de um emprego, um sonho que nunca se realiza. Eu não sei que algo de ruim aconteceu na sua vida, mas quando algo ruim acontece na nossa vida, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos escrever uma história e um capítulo de ais. E ele libera 6 vezes a palavra ai. Ai desse, ai daquele, ai do meu vizinho, ai desse meu amigo que bebe, ai desse que está na prostituição, ai desse que é injusto, ai desse que só pensa em dinheiro. Mas quando entra no capítulo 6, que Deus se manifesta, nós vemos no versículo 5 que diz, então disse eu, ai de mim, ai de mim. Deus hoje quer ter um encontro com cada um de nós, para direcionar a nossa visão. Porque uma pessoa triste, deprimida, uma pessoa que desistiu da vida e das coisas de Deus, ela tem uma visão torta, deformada. E ao invés dela olhar para ela mesma, ela olha sempre para o outro. Não é uma visão profética de um homem, uma mulher de Deus, mas é uma visão religiosa que olha o exterior. Olha para o outro. A palavra Jesus diz, como é que pode você querer tirar o cisco do olho do seu irmão, se há uma trave no seu olho? Tira primeiro a trave do seu olho, para depois você tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Jesus está falando, se eu quero que as pessoas tenham uma visão, uma mudança, primeiro eu tenho que ter uma visão de mudança. Isaías, mesmo sendo um homem grande, um grande homem, um homem experiente, um homem de Deus, um profeta de Deus, usado por Deus, por causa de uma tragédia, ele vira uma pessoa pessimista e religiosa, porque o religioso só julga os outros. Ai daquele outro, ai desse que nunca vem na igreja, ai desse que não busca a Deus, ai desse que só pensa em dinheiro, ai desse que não cuida da sua família. Mas quando ele tem um encontro, ao invés dele falar do ai dos outros, ele fala do seu ai. E quando eu falo do meu ai, das minhas dores, é porque Deus está tirando a trave do meu olho. É porque Deus está me tratando, para que eu tenha uma visão boa, para que eu possa ajudar o meu companheiro, os meus amigos, a enxergarem as coisas de Deus. Depois da gente ver os ais aqui, e parar nesse texto, no 7º ai, que é o ai de mim, eu estou com um daqueles vídeos para passar, mas eu estou preocupado de novo. Eu não sei se eu passo. Se os irmãos quiserem, eu passo. Se não quiser, eu não passo. Vocês que escolhem. Quantos estavam aqui no último vídeo? Diga misericórdia. Então eu estou com outro vídeo. E é um vídeo que fala ai. É um vídeo de dores. É um vídeo que é um verdadeiro terror. É um jogos mortais. E se você quiser assistir, tudo bem. Eu passo. Se a igreja não quiser, eu não passo. Eu continuo a mensagem. Vocês querem que eu passe o vídeo antes e continue a mensagem, ou eu posso continuar a mensagem? Hã? Passa o vídeo ou não passa? Vocês estão responsáveis pelo vídeo? Posso passar o vídeo? Tem pessoa que está traumatizada da semana anterior ainda.
Tem pessoa que fala, pastor, Deus me livre daquele vídeo. Não estou conseguindo dormir à noite. Como é que pode deixar uma criança jogada no chão? Eu posso passar o vídeo então? Então diga, ai de mim. Diga de novo, ai de mim. Você está pronto para ver o vídeo? Eu não quero nem ver. Então vamos assistir o vídeo. É um vídeo pequeno de 3 minutos e meio. Pode passar o vídeo. Esse é um pedaço de um filme de terror que chama Jogos Mortais. Não recomendo a ninguém assistir filmes de terror. Trouxe um pedaço só para ilustrar a mensagem. E ele é conhecido como olheiro. Ele tem uma vida em que ele fica olhando a vida dos outros, e ele fica olhando, observando e julgando. Olheiro, cagueta. E ele foi pego, e ele foi preso, fizeram uma cirurgia na cabeça dele e colocaram uma chave dentro dos olhos dele. E quando ele acorda, ele está naquela sala escura, com aquela pessoa na televisão falando com ele, e falando, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei o que você faz, eu sei que você fica olhando, julgando, condenando, você é o cagueta, o dedo duro, mas eu quero ver agora como é que você vai fazer, porque você vai ter que tirar a chave de dentro do seu olho, para destravar aquele mecanismo. A chave para ele se libertar estava dentro do olho dele. E nós vimos que ele não conseguiu tirar a chave. Foi feita uma cirurgia algumas horas antes, foi colocada aquela chave. Quando ele acorda da cirurgia, ele tem que escolher tirar a trave, tirar a chave de dentro do seu olho para abrir aquele mecanismo e ele ser liberto. E muitas vezes nós estamos desse jeito. Nós estamos muito mais olhando para os outros, analisando os outros, julgando os outros, condenando os outros e dizendo, ai dos outros. Mas a nossa situação muda quando eu digo, ai de mim. Quando a visão é apurada, a visão é direcionada, eu não olho para os outros, mas eu olho para o meu interior. E eu vejo aonde está errado. E eu mudo o que está errado dentro de mim. E o profeta Isaías, ele para de dizer, ai dos outros, ele diz, ai de mim. E Deus começa a restituir a sua visão. Diga, Deus está restituindo a minha visão, para que eu possa ver como Deus vê, o interior e não o exterior. E quando a visão é restituída, a primeira coisa que acontece é uma restituição, uma mudança na minha vida. E uma coisa é muito importante você saber que a sua visão é o que vai te levar a uma área de vitória ou de conquista. A visão do povo é de morte. A visão de Jesus é de vida e vida em abundância. Se hoje você conversar com qualquer pessoa, ela vai falar, o Brasil está com problema. O Brasil está em crise. As famílias estão sendo destruídas. Qual que é a visão do povo? De morte, de destruição. Mas qual é a visão de Deus? Diga, qual é a visão de Deus? E é essa visão que nós devemos ter como homens e mulheres, como igreja de Deus. A visão do povo é de morte, mas a visão de Jesus e da sua igreja é de vida e vida em abundância. Qual é a visão que você tem? Olhe nesse momento para a sua casa, para a sua família. Olhe para a sua área financeira, para os teus sonhos. Qual é a visão que você tem de você mesmo? Qual é a visão que você tem da sua família, dos seus amigos? Qual é a sua visão para o Miguel Badra? Qual é a visão que você tem? A tua visão te leva a uma derrota ou a vitória? A tua visão, diga para a pessoa que está do teu lado, a tua visão te fará e te levará a uma área de vitória ou a uma área de derrota. Por isso, se nós tivermos a visão que o povo tem de morte,
a minha visão me levará e fará de mim uma pessoa morta, onde só sai ai e tristezas. Mas se eu tiver uma visão, como a visão de Jesus, de vida, a minha visão me levará a ter vida e ter conquistas. Diga, a visão é muito importante. Ela me leva para uma área de conquista ou de derrota. Por isso, observe bem o que está saindo da sua boca. Se é ai para os outros ou se é ai de mim. A tua visão é uma visão religiosa que olha o exterior, ou é uma visão profética que olha o interior e o coração? Você olha hoje para a sua vida, a sua família e o Miguel Badra, você olha para o Brasil hoje e fala, ai do Brasil, ou você diz, ai de mim? A tua visão para o Miguel Badra, para Suzano, é uma visão de vitória e de conquista, ou é uma visão de derrota e de morte? Quando a visão é restituída por Deus, como Deus está restituindo a nossa visão, a palavra profética também é restituída. Deus está restituindo profetas e profetizas neste lugar. Agora, o que é um profeta? Um profeta é um representante de Deus, que fala em nome de Deus. O profeta tem que ser restituído no momento do caos, no momento da dificuldade. Quando Deus restitui a sua visão, em seguida a sua palavra profética é restituída. Quando você não tem visão de Deus, você olha e fala, ai do Miguel Badra. Mas quando Deus restitui a sua visão, você olha para o Miguel Badra e não sai mais a palavra ai, mas sai a palavra bênção. Não é mais ai, mas é alegria. Diga, quando Deus restitui a minha visão, em seguida, a minha palavra profética é restituída. Por isso eu quero perguntar de novo, o que você vê? Se Deus chegasse para você hoje e falasse, o que você está vendo no Miguel Badra? Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Livro de Jeremias. Capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12. Todos encontraram? Diga, Deus restituiu a minha visão. E agora vai restituir a palavra profética para uma grande mudança que começa na minha vida, passa pela minha família e o Miguel Badra. Versículo 11. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Diga comigo, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aqui nós vemos outro grande homem e profeta de Deus, Jeremias, que tem uma visão dada por Deus, uma visão restituída, enquanto todos estavam no caminho errado, a nação toda tinha se desviado do caminho de Deus, não ofertavam mais ao Senhor, não honravam o Senhor, não adoravam o Senhor. Jeremias, com a visão certa, com a visão correta, com a visão profética, dá uma resposta muito importante para Deus. Enquanto Isaías tinha perdido a visão profética, e Deus tem um encontro com ele e diz, não é ai dos outros, mas é ai de você que precisa mudar e ser restituído e voltar a ser um homem, uma mulher de Deus. Aqui nós vemos Jeremias, e todos tinham se corrompido, inclusive o rei, os líderes e todo o povo tinha deixado Deus,
a casa de Deus e a palavra de Deus. E Deus chega para Jeremias, e Jeremias está no meio de um povo totalmente destruído, corrompido. E Deus fala: o que você vê, Jeremias? E Jeremias fala: eu vejo uma vara de amendoeira. A vara de amendoeira representa a vara do sacerdote, representa líderes, representa o fruto do sacerdote. E o mais importante dentro desse texto é que a árvore da amendoeira é a primeira a florir. Enquanto tudo está destruído, tudo está seco, é a primeira que surge com uma flor branca. Enquanto tudo está destruído, tudo está perdido, essa vara é a primeira a dar flores. Se o Senhor te perguntar hoje, o que você vê? Você tem condições de dizer a Deus, como um homem ou uma mulher de Deus: ai dos outros, ai de mim? Ou você diria: eu vejo flores, eu vejo flores, eu vejo frutos, eu vejo uma mudança, eu vejo uma transformação. Porque o que mais tem é pessoas dizendo ai, e poucas pessoas dizendo: assim diz o Senhor. Há muitos que perderam a visão, desistiram da vida, desistiram das coisas de Deus, mas há poucos que estão servindo ao Senhor como Jeremias tem servido. Se todos se desviarem, você vai continuar firme com uma visão de Deus e com uma palavra profética? Ainda que tudo esteja destruído, você vai dizer destruição ou você vai dizer: eu vejo flores, eu vejo mudança e transformação? Você está olhando para a sua vida hoje, da mesma forma que eu estou olhando para a minha. Você está olhando para a sua casa, a sua família. Muitos estão perdidos na droga, na prostituição, na cobiça. Não pode vir à igreja porque tem que trabalhar. Cobiça. Servindo a mamon. Invejosos, competitivos. Mas você está olhando para a sua casa hoje. Você está olhando hoje para o Miguel Badra como um homem ou uma mulher de Deus? Ou como a multidão vê? Ou como Jesus vê? Porque eu quero terminar a reunião, mas para terminar a reunião precisa de um povo que seja profeta, que se coloque de pé. Precisa de pessoas que tenham visão, com uma visão de Jesus, e que não estão olhando para os outros como religiosos. Porque tem pessoas que dizem para mim: pastor, você viu a saia daquela pessoa onde estava? Eu não fico olhando saia de ninguém, muito menos as pernas. Pastor, você viu o decote daquela mulher? É claro que não, eu tenho a minha mulher, não preciso olhar o decote de ninguém. Pastor, você viu o que aquela pessoa está fazendo? Não, eu cuido da minha vida e ministro a palavra. Ai de mim se não pregar a palavra, mas ai de você se não obedecer a palavra de Deus. Por isso eu não estou aqui como um religioso. Eu não estou aqui para ser só mais um pastor e nós sermos somente uma igreja normal, 4 paredes. Nós estamos aqui para nos colocarmos de pé como homens e mulheres de Deus, que têm a visão de Deus, a visão para abençoar, para mudar, para transformar. Nós estamos aqui para fazer a diferença, enquanto o povo está chorando, clamando, se desviando em idolatria, prostituição. Nós estamos firmes com a visão de Deus, e Deus perguntando o que está acontecendo, e nós podemos dizer: eu vejo uma amendoeira, eu vejo flores, eu vejo mudança, eu vejo frutos, eu vejo pessoas sendo salvas, eu vejo famílias sendo restituídas, eu vejo um povo forte neste lugar, um povo que, como Isaías, que estava triste, perdido, mas quando teve um encontro com a palavra, com a glória de Deus, e viu a glória de Deus, ele disse: ai de mim, muda a minha vida, me levanta de novo. E o Senhor diz: olha a situação como é que está. Quem enviaremos? Quem enviaremos para ministrar ao povo? Quem enviaremos para ir às casas, levar a palavra, salvar vidas, restituir famílias? E Isaías tinha acabado de ser colocado de pé.
de ser restituído. E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga: eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Envia-me como ministro, como auxiliar, como ajudante, como anfitrião, como teu filho que precisa da palavra para crescer, como evangelista para orar, para motivar, para ajudar o povo. Diga: Senhor, me envia. Diga: envia-me a mim, Senhor. O Senhor está perguntando para profetas, homens e mulheres de Deus, que conhecem a palavra, homens e mulheres de Deus, que estão abatidos, tristes, que pensam: eu não tenho mais condições, eu não sei ler, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não consigo, eu já tentei e fracassei. Deus está falando com um povo que é profeta de Deus, que foi chamado, que foi separado. Quem eu enviarei? Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Deus está falando com você, que está neste lugar, vendo a glória de Deus e sendo restituído na visão, tendo uma visão diferente, não uma visão religiosa, mas a visão de Deus, de amor, de Pai, de salvação, de restituição. Deus está falando com você, que está aqui e está cansado, abatido, triste, mas que Deus está falando e está te levantando. E quando uma pessoa tem um encontro com Deus, e Deus pergunta: a quem enviarei a esse povo perdido? Ele se levanta e diz: eis-me aqui. Mas nós não podemos ser enviados com qualquer visão. Não adianta você ir com uma visão religiosa. Não adianta você ir achando que é melhor do que os outros. Não adianta você ir na sua força. Não adianta você ir na sua estratégia. Deus está restituindo a visão, e é a visão de Deus. Deus precisa de nós. E Ele pergunta: a quem eu enviarei? E só os profetas, homens e mulheres de Deus, que estão sendo tratados, restituídos, que estão entendendo não uma visão religiosa, competitiva, mas a visão de Deus, de amor pelo perdido, de compaixão pelo perdido, a visão de salvação, de restituição, dizem: eis-me aqui. Só aqueles que tiveram coragem e passaram pela dor e pela angústia de ter uma trave no olho e ter que arrancar a trave do seu olho para poder tirar o cisco do seu irmão. Só aqueles que têm muito pecado, muitas traves, não é um cisco, mas só aquele que tem uma trave gigante no olho, e que teve a coragem, a ousadia de permitir Deus colocar a mão e tirar o cisco, tirar a trave, de ser tratado para ser enviado e tirar o cisco do irmão. Isaías ainda, quando ele é chamado, ele diz: eis-me aqui, eu vou. Deus restitui a sua palavra profética, e vem um anjo e coloca uma brasa na sua boca. A nossa boca precisa ser queimada, porque nós somos pessoas de lábios impuros. Nós habitamos no meio de um povo de lábios impuros. O que eu mais ouço, e eu tomo mais cuidado para não dizer Nossa Senhora. Qualquer coisa a gente fala o nome de um santo, de um demônio. Está no nosso lábio, está na nossa boca. Ave Maria. O que a gente mais fala é nome de santos e de demônios. E Deus falou: não se lembre mais deles, e não saia da sua boca o nome deles. Deus precisa queimar os nossos lábios, purificar os nossos lábios, para que a gente possa liberar palavras de bênção. Palavras de bênção. Você está na casa de Deus, as portas se movem. Os anjos estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Você está na casa de Deus, as portas se movem. Os anjos clamam: santo, santo, santo é o Senhor. A glória de Deus enche este lugar, faz as suas pernas ficarem bamba, o seu coração acelerar, as suas mãos suarem. O que você está sentindo hoje não é algo normal, mas é a presença de Deus.
É a presença de Deus sobre este lugar e sobre a sua vida. É Deus falando, deixa a tristeza, deixa a angústia, deixa a morte. E volte a ser um homem e uma mulher de Deus. Pare de falar dos outros e julgar os outros e colocar a culpa nos outros. E se coloque, se posicione como um homem, uma mulher de Deus, um profeta de Deus, um representante de Deus. Que não fica dizendo ai dos outros, mas que diz ai de mim, porque eu vi a glória de Deus. Ai de mim, que sou pecador como o povo é. Ai de mim, que fui tratado e senti a dor de tirar uma trave dos olhos e ser tocado com uma brasa quente nos lábios. Mas hoje, o Senhor não só está tirando a trave dos nossos olhos, a trave da religiosidade, do julgamento errado, hipócrita. Deus não está só nos dando uma visão de Deus, a visão de amor, de buscar o próximo, de ser um canal de bênção. Deus não só está nos dando visão, não só estamos sentindo a dor nos olhos, da operação da mão de Deus sobre os nossos olhos, tirando as traves e os cistos, para que possamos ter uma visão, e a visão de Deus. Deus está queimando os nossos lábios. Deus está mudando a nossa linguagem. Ao invés de dizermos, esse não tem mais jeito, nós vamos dizer, esse tem jeito. Eu desisti do meu filho, não, eu não desisto dos meus filhos. Eu sou um profeta e os meus filhos são profetas do Senhor. Por isso abra a sua boca agora. Aumente o som da sua voz também. E comece a clamar e profetizar. Profetize, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa, todos aqueles que estão perdidos serão achados. Todos aqueles que estão presos no vício serão libertos e curados. Todos aqueles que estão mortos serão ressuscitados. Todo filho pródigo vai voltar para a casa do Pai. Vai voltar para a casa de Deus. As famílias, começando pela minha, a família dos meus vizinhos, serão restituídas. O homem será uma vara florida, uma autoridade ungida, para cuidar da sua casa, para cuidar dos seus filhos. Profetiza que você é um homem de Deus, que a sua família é uma família sacerdotal. Profetiza que hoje é o dia da mudança, é o dia da entrega. Se entregue ao Senhor, se reconcilie com Ele, saia dos ais, saia das desculpas, saia dos julgamentos humanos. Profetizo que hoje é o dia da mudança na sua vida. Eu profetizo que hoje é o dia da mudança na sua família. Eu profetizo que hoje é o dia da mudança dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Eu profetizo hoje que hoje é o dia da cura da sua alma. Eu profetizo que hoje é o dia da sua libertação do espírito de morte que veio roubar, matar e destruir. Eu profetizo libertação sobre a sua vida. Eu profetizo as bênçãos de Deus sobre você. Eu profetizo crescimento, amadurecimento. Eu profetizo uma pessoa melhor, um povo adorador neste lugar. Eu profetizo um povo de Deus, um povo forte, um povo trabalhador, um povo que ama a família, um povo que ama o perdido. Eu profetizo muitos filhos, muitos discípulos. Eu profetizo a presença de Deus sobre muitas casas. E muitas vidas serem salvas, famílias sendo restituídas. Eu profetizo a bênção financeira. Eu profetizo alegria sobre você. Eu profetizo sonhos novos. Eu profetizo que os sonhos que foram mortos ressuscitam. Os sonhos que foram enterrados se levantem. Eu profetizo homens e mulheres de Deus. Eu profetizo nesse lugar um povo santo, separado, escolhido e ungido. Eu profetizo povo de Deus, sacerdotes reais,
Eu profetizo muitas casas recebendo a presença de Deus. Eu profetizo que você vai ser um grande homem, uma grande mulher, um grande conquistador. Eu profetizo que os nossos filhos farão as melhores faculdades. Eu profetizo que Deus vai te prosperar tanto e você vai comprar a casa do teu sonho. Eu profetizo que você vai ter dinheiro para viajar todo ano. Eu profetizo que os teus desejos, os teus sonhos serão realizados. Eu profetizo que a sua família será uma família forte, firmada na rocha. Eu profetizo a verdade sobre você, a verdade que liberta. Eu profetizo vida, vida, vida. Eu profetizo mudança ao Miguel Badra. Eu profetizo que toda droga caia por terra, que toda prostituição seja desfeita, que todo trabalho do inimigo, principados e potestades, caiam por terra. Eu profetizo e declaro que o nosso Senhor, o único e suficiente Salvador, reina sobre o Miguel Badra, reina sobre a minha vida, a minha família, reina sobre a sua casa, reina sobre os seus filhos, reina sobre este lugar, este bairro. Eu profetizo mudança. Aonde há trevas, a luz vai raiar. Aonde há cadeias, elas serão abertas e quebradas. Eu profetizo que a unção de Deus despedaça todo jugo. Eu profetizo, em nome de Jesus, que toda a história seja mudada. Que uma nova história está sendo escrita sobre os homens e mulheres neste lugar, sobre os casais. Eu profetizo alegria, paz, prosperidade. Eu profetizo conquistas, realizações, estudo, bens materiais. Eu profetizo casamento sobre você, casamento sobre os casais deste lugar. Eu profetizo casais se casando, casais obedientes e fiéis. Eu profetizo um povo fiel neste lugar, trabalhador, bons e fiéis, servos bons e fiéis. Eu profetizo e declaro que todos os meus filhos no mundo espiritual são profetas. Eu declaro que você é um profeta, que tem visão de profeta, que tem visão e que tem uma palavra profética. Eu profetizo que os meus filhos são profetas e apóstolos. Visão profética e uma conquista apostólica. Diga comigo, visão profética e uma conquista apostólica. Diga de novo, uma visão profética e uma conquista apostólica. Diga, Deus mudou. Diga de novo, Deus mudou a minha visão de visão de morte. Me deu uma visão profética e de vida, e de um território de derrota, e de destruição e morte. O Senhor me dá um território de paz e prosperidade, vida e vida em abundância. Um território apostólico. Diga, visão profética e conquista apostólica. Você pode aplaudir o Senhor?